Então, eu queria falar um pouco sobre Nossa Senhora. Mais ou menos em 2002 ou 2003 eu perdi um amigo, faleceu repentinamente, e aquilo me deixou uma tremenda crise de fé. Na verdade, na época eu era evangélico. Na verdade, eu descobri que eu ia morrer, porque eu vi que o amigo tinha morrido, nunca tinha perdido ninguém próximo, e eu fiquei apavorado, fiquei desesperado e não sabia o que fazer. Então, assim, eu era evangélico e eu só tinha a Bíblia. E eu comecei, por conta daquela experiência, eu comecei a perder fé no livro. E quando você perde fé no livro, você perde tudo. Quando você é evangélico, né? Se você perde fé no livro, acabou tudo, porque está tudo ali. Não tem história, não tem tradição, não tem nada, só tem aquele livro. E eu comecei a duvidar que tinha escrito o que realmente tinha escrito, comecei a duvidar que tinha acontecido o que realmente tinha acontecido. Não, eu entrei numa crise de fé tremenda. E eu me lembro que num dia de bastante desespero, eu estava muito triste, chorava. Eu pedi a Deus muito que Ele me desse um sinal, um sinal inequívoco, que eu não pudesse duvidar da sua existência. Pedi muito isso a Deus e pedi até que Deus aparecesse para mim, para que eu pudesse ver, tocar. Mas mesmo assim, eu pensando no outro dia, eu falei, rapaz, mesmo que Deus tivesse aparecido para mim, eu não ia acreditar, porque eu ia acordar hoje e achar que era uma ilusão, que tinha sido alguma visão que eu tinha tido, alguma projeção da minha mente, alguma coisa assim. Eu sei que aquilo tudo passou, aquela ventania toda passou, e depois de alguns anos eu acabei voltando à fé católica, mas meu retorno à fé católica não teve nada a ver com Nossa Senhora, foi uma coisa totalmente eucarística, não teve, a ver assim. Na verdade, o que aconteceu foi que Nossa Senhora apareceu para mim depois que eu virei católico. Eu lembrei que eu tinha que lidar com essa questão de Nossa Senhora, como é que eu ia fazer isso, né? Então eu comecei a pensar sobre esse negócio de idolatria, todas aquelas questões que se levantavam, enquanto eu era evangélico, e era um ponto muito forte entre os evangélicos, esse negócio de idolatria, de Nossa Senhora e tudo mais, eles rejeitam isso com muita veemência. Na questão da idolatria, eu comecei a pensar assim, idolatria é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Existem sinais externos que denotam adoração, por exemplo, a pessoa vai lá diante de uma imagem, se ajoelha, reza e tudo mais, né? Então, assim, isso denota uma adoração, mas eu concluí que a idolatria é quando você coloca alguma coisa no lugar de Deus, correto? Você tira Deus e coloca aquela coisa no lugar de Deus. E quando alguém se ajoelha dentro de uma imagem de Nossa Senhora para rezar, isso eu pensando na época, eu pensei, mas assim, a pessoa não considera que aquilo ali seja Deus. Nem o católico mais humilde, você vai chegar para o católico mais humilde que você possa encontrar, ele não vai confundir Nossa Senhora com Deus. Ele não vai confundir os santos com Deus. Ele não faz essa confusão, não faz. São duas coisas separadas. Nesse ponto aí, para mim, até a questão, você se ajoelha e tal, mas as pessoas se ajoelham para inúmeras coisas, certos noivos, quando vão pedir as esposas em casamento, se ajoelham. Então, assim, isso é adorar a noiva? Não é. Então, assim, colocar a noiva no lugar de Deus? Não é. O ajoelhar é um gesto, é o símbolo que conta. E como eu não via nenhum católico confundir Nossa Senhora com Deus, então, para mim, aquilo ali, não, realmente, por esse ponto, por esse lado, não é. Ah, mas tem a questão dos mandamentos, que aí Deus manda não fazer imagem de escultura, né? E tem os 10 mandamentos, né? Mas é por aí, indo por aí também é problema, porque os evangélicos também não cumprem os 10 mandamentos. Porque onde é que eles estão guardando o sábado? Eu não sei lá, o pessoal tem um pessoal lá que guarda, mas não é a maioria não guarda sábado, nem domingo, não guarda nada. Então, se o católico não obedece os 10 mandamentos, muito menos eles que não obedecem também a guarda do sábado. Aconteceu que eu, depois de um tempo, fui fazer uma viagem a Sobral, por algum motivo qualquer, e na volta eu estava sentado do lado de uma senhora, e a senhora vinha com o tercinho ali, né? Rezando e tal, olhei para aquilo ali e falei, vou esperar ela terminar. Aí esperei ela terminar, que eu tinha na cabeça aquele negócio de repetição, de ficar repetindo Ave Maria, Ave Maria. Eu disse, para que isso? Jesus fala que não é para não usar de vãs repetições e tal. E eu achava que a oração do texto era aquilo ali, eu não sabia o que era. Essa senhora vinha ali e tal, eu esperei ela terminar. Terminou e tal, eu falei, escuta senhora, me converti agora para a fé católica, eu vi a senhora rezando, mas isso aí, como é que é esse negócio e tal? Aí ela vai me explicar que tinha um negócio dos mistérios, que você ia refletindo à medida que você ia rezando as Ave Marias e pá, poxa, eu não sabia, eu não conhecia aquele negócio, eu achei aquilo muito profundo que ela tinha me falado. Quando eu comecei a ler os mistérios e ver tudo aquilo, e ver que não se prestava atenção nas Ave Marias, e sim nos mistérios que você refletia, poxa, eu achei aquilo fantástico, na verdade. Foi uma surpresa para mim. Mas voltando ao assunto da minha crise de fé que eu tive, né? Eu fazia o curso do professor Olavo de Carvalho, e num dos Throughout Speaks da vida, ele falou sobre o milagre de Fátima. Aquilo me deixou muito curioso, e eu fui ler sobre o milagre de Fátima, né? E peguei o livro do padre John DeMark, The True Story of Fátima, e comecei a ler aquele livro. Uma das primeiras coisas que
já me sacudiu naquela leitura, e ali era um momento que eu estou um pouco, cronologicamente não está tão situada a coisa, mas essa leitura eu fiz no meu processo de conversão. À medida que eu ia lendo aquele livro, a primeira coisa que eu achei assim, bem notável foi que eu comecei a ter contato com a vida de um santo, de dois hoje, né? E especialmente a vida da Jacinta Marto, né? A Santa Jacinta Marto hoje em dia. E eu vi que diferença que é a vida de um santo, como é diferente, como um santo, ele como eu posso dizer, a sua vida é parecida com a vida de Cristo, ele se faz como Cristo. Eu não sabia o que era aquilo, porque na minha igreja, quando eu era evangélico, diziam que não, todo mundo é santo, ou ninguém é santo, né? Não existe santo. Mas acho que só acredita nisso quem nunca leu a vida de um santo, porque quando eu comecei a ler, eu vi a diferença enorme, abismal, entre uma vida comum como a minha e a vida de um santo. É uma coisa assim, não dá para medir a diferença. São pessoas que se afiguram a Cristo mesmo, a vida de Cristo. Mas enfim, naquele livro é que a minha oração que eu tinha feito começou a ser respondida, porque eu posso citar 2 trechos em particular. O primeiro trecho foi esse aqui, que eu leio direto do Documentação Crítica de Fátima, né? Quando o pároco, isso no dia 14 de julho de 1917, o pároco de Fátima, que era Manuel Marques Ferreira, ele fez uma entrevista com as crianças. Foi depois do milagre. O milagre foi dia 13 de julho, e aí o pároco de Fátima fez a entrevista no dia 14 de julho. E aqui eu leio do documento das anotações que o padre fez. Então, uma das notas que o padre fez foi o seguinte: na entrevista, a Lúcia diz que falou com Nossa Senhora, dizendo assim: tenho aqui por pedido que Vossa Missê converte uma mulher do Pedrogão e uma de Fátima, que se melhora um menino da moita. Ela disse que os convertia e melhorava entre 1 ano. Eu disse, a Lúcia, faça um milagre para que todos se acreditem. E resposta de Nossa Senhora disse: daqui a 3 meses farei então com que todos acreditem. E aí eu lendo o livro, vi isso aqui e falei: bom, então vamos esperar para ver os 3 meses, né? Que milagre é esse que Nossa Senhora disse que vai fazer para que todos acreditem? E eu continuei minha leitura, deparei com uma carta. O padre Manuel Nunes Formigão, que era um padre que estava investigando, entrevistando as criancinhas na época, pediu ao professor doutor em matemática da Universidade de Coimbra, Dr. Gonçalo Xavier de Almeida Garret, que estava lá no dia 13 de outubro, que escrevesse um relato para ele sobre os milagres, né? No dia 13 de outubro. Ele escreveu e falou assim: olha, eu vou te pedir para o meu filho escrever também, porque o meu filho também estava lá e eu estou um pouco sem tempo, vou pedir para ele escrever para você um relato mais abrangente do que aconteceu. O nome desse rapaz que escreveu é José Maria de Proença Almeida Garret. Então ele escreve para o padre Manuel Nunes Formigão. E eu estava lendo o livro do padre John DeMarco, ele coloca esse documento lá. Eu lembro que eu estava perto do trabalho lendo esse livro, e olha, quando eu li isso aqui me caiu o queixo. E ele, falando do Milagre do Sol, ele diz: esse disco nacarado tinha a vertigem do movimento, não era a cintilação de um astro em plena vida, girava sobre si mesmo numa velocidade arrebatada. De repente ouve-se um clamor, como que um grito de angústia de todo aquele povo. O Sol, conservando a celeridade da sua rotação, destaca-se do firmamento e sanguíneo avança sobre a terra, ameaçando esmagar-nos com o peso da sua ígnea e ingente mó. São segundos de impressão terrífica. No final ele conclui dizendo: todos estes fenômenos que citei e descrevi, observei-os eu sossegado e serenamente, sem uma emoção ou sobressalto. A outros cumpre explicá-los ou interpretá-los. Para terminar, devo fazer a afirmação que nunca, nem antes nem depois do dia 13 de outubro, vi iguais fenômenos solares ou atmosféricos. Esse milagre de Fátima, milagre do Sol, foi presenciado por nada menos que 70 mil pessoas. Então, quando eu li essas coisas, isso aqui me impressionou demais, e foi uma coisa que eu não pude mais. Eu falei: poxa, aqui é a resposta da minha oração, porque não tem como negar a existência de Deus diante desses fatos tão grandes como esse milagre diante de 70 mil pessoas. Então aquilo solidificou uma fé enorme no meu coração a respeito da existência de Deus, a respeito da intercessão de Nossa Senhora, e aquela história é uma história mais bonita que eu já li na vida,
daquelas 3 pastorinhas. Bom, depois disso eu tinha muito pudor, né? Assim, quando eu me converti, voltei para a igreja, eu tinha muito pudor em relação a Nossa Senhora. Eu não rezava Salve Rainha, por exemplo, eu achava demais, achava que desproporcional. Mas depois de ver todos esses testemunhos, dessas coisas maravilhosas, desse milagre fantástico que me solidificou a fé no coração, teve um dia que eu estava até passando pela Santuário de Fátima, ali na 13 de Maio, em Fortaleza, e igreja aberta, eu entrei para rezar. E lá tinha uma imagem muito bonita de Nossa Senhora, e me ajoelhei e ali eu rezei Salve Rainha. Foi um momento bonito, me senti muito bem de estar podendo honrar a Mãe de Deus. Faço um apelo a você que é evangélico também, que eu quero que você saiba que você tem uma mãe no céu e ela está lá, né? E você pode pedir para que ela interceda por você diante do filho dela. Uma coisa, imagina que você é um médico, chega uma pessoa qualquer, você está todo ocupado, cheio de coisa para fazer, cirurgia, consulta, e chega uma pessoa, te pede uma coisa, e você vai lá e, tá bom, eu vou ver se eu faço e tal. Agora chega a tua mãe e te pede, meu filho, tem essa pessoa que está com isso, eu queria que você atendesse, né? Qual será a sua disposição quando tua mãe te pedir uma coisa dessas? Então, a Mãe de Deus está lá, pronta para interceder por você, meu irmão evangélico. Então peça à mãe que o filho atende, né? E eu convido você também a rezar como nós, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.